ou seja, quando o indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias e incômodos de terceiros sem perder a calma e a concentração. Isso são poucos que têm, a maioria não tem paciência, já que é logo partir para a violência, para a briga, e violência gera violência. Empatia é compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro indivíduo. É nos colocarmos no lugar do outro. Porque muitas das vezes o pré-julgamento vem e a gente não olha para o próximo, não se coloca no lugar do outro. Responsabilidade, cumprir o dever de assumir as consequências provenientes de nossos atos. Toda ação tem uma reação, tem uma consequência, então a gente precisa agir sempre com responsabilidade. Autonomia, capacidade que os seres humanos apresentam de poder tomar decisões por si, sem a ajuda do outro. Eu tenho que ter autonomia para estudar, para fazer meus trabalhos sem os pais estarem cobrando, sem os professores estarem cobrando. Isso é importante, isso é responsabilidade do aluno, é o dever de fazer os trabalhos, de estudar, é compromisso consigo mesmo, é responsabilidade com a pessoa, consigo mesmo, com a pessoa. Criatividade, capacidade de usar habilidades para criar ferramentas ou adaptar-se ao meio em que vive. É encontrar respostas ou descobrir maneiras de inventar algo novo para melhorar a vida todos os dias. Ética, condição do ser humano de avaliar sua conduta ou a do outro ser humano com base nos valores de uma sociedade. Então, a BNCC, dentro do projeto de vida, nós temos que trabalhar, as competências socioemocionais. Mas o que são essas competências? São as capacidades individuais de cada ser humano que se manifestam nos modos de pensar, sentir, nos comportamentos ou atitudes para se relacionar consigo mesmo e com as outras pessoas. É estabelecer objetivos, tomar decisões e enfrentar situações adversas ou novas. Isso faz parte da nossa vida. Todo dia nós enfrentamos N desafios com a gente, com o vizinho, com o colega da escola, enfim. É o que nós precisamos ter consciência e tomar sempre decisões acertadas, com responsabilidade, com compromisso. Só um minuto. Vamos falar um pouquinho sobre construção da identidade. O que é construção da identidade? Não é a identidade aquele documento que vai dizer a data que eu nasci, o dia, o nome dos meus pais, a identidade de quem sou eu. Nós vamos colocar um espelho e a gente vai se olhar para trazer para perto, a gente vai dizer o que eu estou olhando, quem é essa pessoa que eu estou vendo, quem é essa pessoa. Então, nós precisamos construir essa identidade para sabermos quem somos. Quais são as qualidades dessa pessoa? Quantas coisas ela conquistou esta semana? Hoje, por menores que sejam, sabe o que são importantes e que fazem a diferença para alguém. A gente precisa se autoavaliar, se conhecer para criarmos a nossa identidade na sociedade que nós vivemos. Vamos criar um autorretrato, para sabermos quem somos. Qual é essa identidade? Quando o criador se apresenta com uma obra de arte, significa que ele está fazendo um autorretrato. Este é um conceito que pode ser aplicado não só na disciplina de projeto de vida, mas em qualquer disciplina. Quando se conversa quem sou eu, a maioria não quer fazer, não responde porque não se conhece, não sabe suas qualidades nem os seus defeitos. Isso é o que mais se vê. Mas para se construir essa identidade, vocês podem começar fazendo as perguntinhas. Quem sou eu? Eu sou bom em quê? Eu preciso aprender o quê? Eu tenho medo de quê? São perguntinhas que vão ajudar a fazer uma boa reflexão e a criar a sua própria identidade, seu autorretrato. Eu não gosto de quê? Eu me animo quando? Eu me amo? Então, são perguntas que eu posso ser o que eu quiser. Então, o projeto de vida, ele também vai dar essa liberdade para vocês serem e estarem aonde vocês quiserem.
Mas quem dá isso para vocês é o conhecimento, é o estudo, que ninguém vai tirar nada de vocês. Conhecimento ninguém tira da gente. Então, eu posso ser o que eu quiser. Isso é uma viagem rumo ao futuro, projeto de vida. Você já fez o plano, está colocando em execução todos os dias para ser quem você quiser. É uma viagem para o futuro. Por meio de uma viagem no tempo, imagine sua vida daqui a 10 anos. O que será que você está fazendo? Que profissional você é? Sobre isso, como você visualizou o que eu estaria fazendo? Como estaria a sua vida, a sua família, a sua saúde, colegas, a sua vida profissional? Pense nisso, imagine como é que você estaria há 10 anos nessas áreas. Como estaria a minha família daqui a 10 anos? Como estaria a minha saúde daqui a 10 anos? Como estariam os meus colegas daqui a 10 anos? Como será a minha vida profissional daqui a 10 anos? Qual a principal realização que eu terei daqui a 10 anos? Então, o projeto de vida, ele é isso, ele vai trabalhar a construção, um projeto, um plano que eu vou ter que colocar em execução. Então, a nossa aula é isso. Nós vamos agora fazer uma autoavaliação, uma avaliação, que eu vou ler para vocês agora, só um minuto. O projeto de vida é um processo de reflexão sobre quem somos, quais são os nossos sonhos e quais caminhos precisam seguir para alcançar nossos objetivos. Construir caminhos e sentidos para o futuro significa pensar nas escolhas que fazemos hoje e como elas irão influenciar na nossa vida pessoal, profissional e social. Ter metas claras, valores definidos e planejamento ajuda o estudante a desenvolver habilidades como autonomia e perseverança. E esse é o texto da primeira questão, onde vocês irão ler as alternativas e marcar o gabarito correto sobre o que é projeto de vida. Segundo texto, por que é importante pensar nas escolhas hoje? Por que nós precisamos pensar nessa escolha hoje? Porque o nosso futuro depende dessa escolha que nós estamos fazendo agora, no presente. Terceiro, cite 2 elementos importantes para construir o projeto de vida. Então, explique com as suas palavras o que significa projeto, como que eu vou construir meu projeto de vida, o que eu tenho que fazer para eu construir. Quarto, explique com suas palavras o que significa construir caminhos e sentidos para o futuro. O que eu estou fazendo para a minha vida ter sentido? O que eu estou fazendo para eu construir os meus caminhos? Vamos ver outro texto. O autoconhecimento é um processo de entender quem somos, quais são os nossos valores, sonhos, limites e potencialidades. Quando conhecemos nossas qualidades e dificuldades, conseguimos fazer escolhas mais conscientes para o nosso futuro, que é o projeto de vida. O projeto de vida não é apenas sonhar, mas planejar caminhos pessoais para alcançar objetivos pessoais, acadêmicos e profissionais. Assim, o autoconhecimento é a base para construir metas reais e significativas. Então, bem, vocês vão responder, vão marcar o que é autoconhecimento. Ler todas as alternativas e marcar o gabarito correto. Próxima, por que o autoconhecimento é importante para o projeto de vida? Vão ler também as opções para marcar corretamente. Quando conhecemos nossas dificuldades, podemos o quê? O que nós podemos fazer? O autoconhecimento contribui. Explica com suas palavras por que o autoconhecimento é a base de todo o projeto de vida. Aí vamos ter mais um pequeno texto também para poder auxiliar na resposta, na resolução da alternativa da questão seguinte. Valores são princípios que orientam nossas escolhas e atitudes, como respeito, responsabilidade, honestidade e solidariedade. Eles influenciam a forma como convivemos com as pessoas e tomarmos decisões no nosso dia a dia. O propósito da vida é aquilo que dá sentido à nossa caminhada. Ela está relacionada aos nossos sonhos e metas e ao que desejamos construir para o futuro.
Quando conhecemos nossos valores, conseguimos definir melhor nosso propósito e agir de forma consciente. Aí vem a perguntinha: qual a relação entre valores e propósito de vida? Aí vocês vão pensar, que valores são esses que estão atrelados ao projeto de vida de vocês? Então a nossa aula foi isso. Boa prova, boa sorte, até a próxima. Um abraço. Bom dia, eu sou a professora Josiane, nós vamos trabalhar no projeto de vida. E para iniciarmos a nossa aula, nós vamos fazer uma dinâmica sobre um garoto chamado Amor. Mas também nós vamos, eu quero perguntar a vocês o que é projeto de vida. Sabe o que é projeto de vida? O projeto de vida nós podemos projetar. O que nós queremos para o futuro? Por que vocês estão aqui? O que vocês vieram buscar aqui na escola? Então, por meio do processo bem estruturado, o projeto de vida, ele nos dá esse leque para que nós possamos projetar a nossa vida. Vocês têm sonhos e precisam se planejar para poder realizar esses sonhos. É através do projeto de vida que nós podemos alcançar e realizar os nossos sonhos. Todos nós temos sonhos, mas para alcançarmos nós precisamos colocar esse plano em execução. Como? Estudando, através do conhecimento nós nos realizamos. Mas tem algumas estruturas que nós precisamos trabalhar em nós mesmos, para que esse sonho, esse projeto de vida, nós consigamos realizar. Por exemplo, autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber as minhas limitações, para que eu também possa ter o pé no chão, agir pela razão. Trabalhar os valores. Então, o projeto de vida é a maneira de dar sentido, significado à nossa vida, às nossas ações, o que nós praticamos no nosso dia a dia, para então chegarmos a realizar o sonho. Algo pode ser realizado com um processo gradual, é um processo, trabalho todos os dias. É intencional, é lógico e reflexivo. Esse processo ele acontece por meio do autoconhecimento, do exercício de projetar o futuro a partir dos sonhos e ambições que nós temos, que depois são traduzidos sob a forma de planejamentos e estratégias e metas para a realização desse sonho. Ao longo da nossa vida e ao longo do ano letivo de vocês, o que vocês irão fazer para desenvolver, para futuramente vocês realizarem o projeto de vida de vocês? Estudando, foco no estudo, porque através dele é que vocês vão poder realizar os sonhos de vocês. Todos nós temos projeto de vida. Tudo que nós vamos fazer na nossa vida exige planejamento. Se nós não planejarmos, dá errado. Até para fazermos uma compra, comprar uma casa, um carro, a gente precisa se organizar financeiramente, é planejamento. Só um minutinho aqui, peraí. Então, nós temos que trabalhar em nós mesmos os pontos fortes e os pontos fracos. O que é isso? O que é isso? São as habilidades e os nossos defeitos, porque todos nós temos qualidades e defeitos. Quem sou eu? Qual é a minha identidade? A gente precisa também trabalhar isso. Qual é a minha identidade? Porque só assim nós vamos saber o que eu quero após o ensino médio. Qual é o meu sonho? O que eu estou buscando realizar? Quem sou eu? Então, o projeto de vida, ele vai nos dar essa oportunidade para que nós possamos trabalhar todos os dias para crescer profissionalmente, crescer como pessoas. Então, segundo a BNCC, que é um documento que vai orientar o professor nas suas aulas, o projeto de vida, ele faz parte da parte diversificada da BNCC. Então, o que a BNCC diz? Que nós temos que preparar os nossos alunos para serem cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres para viver em sociedade de forma crítica,
Que forma é essa? Participativa. Vocês, né, precisam estar preparados para resolver os problemas de vocês pessoais e profissionais. Porque o mercado de trabalho ele é exigente, ele quer pessoas preparadas. Então, só o estudo que pode dar esse leque, essa oportunidade para que vocês possam realizar os sonhos de vocês. Vamos só a metodologia da Árvore dos Sonhos. A Árvore dos Sonhos, ela tem como objetivo levantar expectativas e desafios no desenvolvimento de um projeto, que é o projeto de vida de cada um de vocês. A analogia é o seguinte: a copa da árvore representa os sonhos, o tronco, o percurso para atingi-lo e as raízes, aquilo que se tem como base para alcançá-los. Vamos ver o significado de cada parte. Copa, que é composta pelas folhas, flores e frutos. A copa da árvore é o que dá visibilidade à árvore. Todas as outras partes da árvore existem para que a copa possa existir. Nessa metodologia, a copa da árvore, com suas folhas, flores e frutos, representa os nossos sonhos, o lugar onde queremos chegar. O tronco é a parte que sustenta a árvore. O tronco da árvore representa o projeto em si. O plano de ação que devemos desenvolver para atingir o nosso projeto de vida. A raiz é a parte da árvore que busca na terra os nutrientes e água necessários para que a árvore cresça e se desenvolva plenamente. Aqui a raiz representa os insumos, aquilo que possuímos para construir nossos sonhos, que é o projeto de vida. Então, essa é uma das atividades que iremos desenvolver e logo em seguida também nós temos outra atividade que nós vamos falar sobre valores e autoconhecimento. Os valores humanos: amor, amizade, solidariedade, honestidade, compromisso, responsabilidade, respeito, tolerância, gratidão, generosidade, esperança, disciplina, justiça, humildade. Então, a vida, ela tem a cor que nós pintamos. A partir dessa analogia, nós pretendemos viver a vida cercada de cores. Claro que é cores coloridas. Quem vai querer cores escuras? Ninguém, né? Então, vamos imaginar que os valores são as cores. Ao praticarmos, é como se estivesse colorindo a nossa vida. Os valores humanos, ou a ausência deles, estão em todas as nossas atitudes, nosso comportamento no nosso dia a dia. Isso é importante porque, para que nós possamos conhecer bem, para podermos colocar em prática esses valores na nossa vida. Todos nós desejamos ser capazes de fazer as melhores coisas. Orientar nossas atitudes nas mais diversas situações, sejam por ocasiões simples ou complexas. Ao lado, nós vamos fazer a atividade onde nós iremos acrescentar esses valores como um ponto importante para transformar e colorir a vida. Escolha o valor por meio das quais as atitudes possam expressar esse valor no dia a dia da vida de vocês. Os 4 pilares da educação: aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a conhecer. Aprender a ser é uma competência pessoal que diz respeito à relação de cada ser humano consigo mesmo. Por isso que é importante no projeto de vida trabalharmos o autoconhecimento. Eu preciso me reconhecer, me amar, me valorizar, saber os meus limites, até onde eu posso chegar. Desenvolve a autoestima, o autoconhecimento, gerando confiança e autodeterminação, que é o que cada estudante deve ter: compromisso consigo, responsabilidade, determinação, proficiência, empatia, enfim, são valores que nós precisamos colocar na nossa vida todo dia. E é ser capaz de construir um projeto de vida que leve em conta o bem-estar pessoal e da sociedade. Aprender a fazer, competência produtiva, diz respeito à aquisição das habilidades básicas específicas em questão, que possibilita ao ser humano adquirir uma profissão ou ocupação, atuando como alguém integrado ao meio produtivo, que é o que cada um está buscando
estudando, depois vai para o ensino médio e depois para uma faculdade para realizar o sonho profissional. De ser médico, de ser um advogado, de ser um psicólogo, um nutricionista, enfim. A profissão que cada um de vocês irá escolher. Aprender a conviver, competência social. Diz respeito às relações de cada ser humano com os outros seres e com seus contextos. Que contextos são esses? Social, cultural, espiritual. Cada um tem sua religião, vive do jeito que acha correto e com que a base passou, que é a família. Então, a família é que passa os valores, os primeiros valores, a primeira educação aos seus filhos. É ter a capacidade de comunicar-se, cuidar-se de si, do outro e do lugar onde vive. Nós precisamos nos cuidar do outro, tendo empatia, ajudando o próximo e cuidar do ambiente onde nós vivemos. Por isso que nós precisamos preservar a escola, na nossa casa, na igreja, enfim, onde nós vivemos no dia a dia. Precisa de preservar esse ambiente. Aprender a conhecer, competência cognitiva, diz respeito à aquisição das habilidades básicas. Que habilidades básicas são essas? Específicas. É dominar a leitura, a escrita, a expressão, a maneira de falar, cálculo, resolução de problemas. Construir as bases que permitirão ao indivíduo continuar aprendendo ao longo da vida. Então, esses são os pilares da educação que estão dentro do projeto de vida e que nós precisamos colocar em prática todos os dias na nossa vida. O que você compreende por desenvolvimento integral do ser humano? O que é isso? É nós nos desenvolvermos em todas as áreas da nossa vida. É o que a BNCC vem pedir, vem orientar esse documento para que os professores, as escolas possam preparar os alunos para a vida profissional, pessoal, social, enfim, em todas as áreas da vida. Autoconhecimento nos leva a uma profunda viagem ao nosso interior, fazendo-nos compreender por que reagimos a uma determinada situação, tornando-se capazes de fazer uma escolha mais consciente e que, consequentemente, nos levará a uma satisfação e sentido de vida cada vez mais significativo. Então, o autoconhecimento é uma profunda viagem interior, é de nós mesmos. Nós precisamos nos conhecermos bem, porque tem situações que a gente nos desconhece, tem momentos que a gente perde a razão e age pelo impulso. Isso não pode acontecer, a gente precisa ter controle e agir sempre com a razão, com o pé no chão, como os antigos falam, né? É muito importante a gente se conhecer. Para isso é necessário pensarmos sobre nós mesmos, fazer aquela reflexão sempre, né, do nosso comportamento, das nossas atitudes. Que características melhor definem cada um de vocês? Faça uma reflexão ou anotem no caderno. Que características vão definir quem eu sou? Quais são as características, o que eu gosto mais em mim? Isso vai fazer com que vocês possam se conhecer melhor. Quais são as 3 atividades que eu mais gosto de fazer? O que eu gosto de fazer? Quais são as atividades nas quais eu sei que eu preciso melhorar? Especificamente porque são importantes para eu atingir os meus sonhos, que vão ajudar no meu projeto de vida. São reflexões que nós precisamos fazer sempre, para que a gente possa melhorar e alcançar, realizar o sonho, o projeto de vida. Competências socioemocionais, também é importante, que é o autoconhecimento, a autoconfiança, autoestima, paciência, empatia e responsabilidade, autonomia, criatividade e ética. Eu vou falar um pouquinho de cada um, só para que vocês possam ter esse breve conhecimento. O que é autoconhecimento? Conhecer a própria essência e ter pleno domínio de si mesmo. Eu já falei anteriormente. Em pensamentos, desejos, esperanças, frustrações e crises. Então, todos nós precisamos nos conhecer bem para saber as limitações, até onde podemos ir, para que nós não perdemos o controle em certas situações. Confiança, segurança de si mesmo e do próximo, pois significa que a crença de certos resultados ou consequências são alcançados em determinadas situações.
Autoestima, apreciar o que cada um faz de si mesmo e sua capacidade de gostar de si. Eu preciso me amar, me valorizar para que depois eu possa amar o outro. Nós conhecemos muitos adolescentes que não se valorizam, não se amam. Isso não, vocês precisam se amar, se valorizar. Tem adolescente que fala, eu não sou inteligente, eu não sou... Gente, todos são lindos, todos são inteligentes, a gente só precisa de motivação, de estímulo. É isso que precisa. Paciência, autocontrole emocional. Ou seja, quando